Feito, sem som. Boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estarmos desenvolvendo mais um encontro para falarmos de um tema bastante relevante. Em todas essas mudanças que estamos vivendo aí nesse ano de 2020, a cada experiência positiva ou de aprendizado que nós vivemos, a gente acaba pensando em transferir um pouco desse conhecimento, em dividir um pouco com todos vocês essas experiências, né? Isso é muito importante, sejam elas positivas ou não. No nosso caso aqui, são experiências positivas, são experiências saudáveis. Eu gostaria de apresentar a vocês dois excelentes profissionais para que a gente consiga colocar na mesa um tema que muitas vezes é um tema meio cinza para muitas pessoas. Estamos falando de quê? Estamos falando de o que é relevante para o sucesso na contratação de um serviço de BPO. Vamos considerar aqui nessa pergunta, nessa questão, a amplitude que existe o BPO dentro dos negócios, né? Então, eu estou aqui com Christian Chavagre, que é absolutamente experiente, profissional sênior de IT e de consultoria, tem 27 anos de carreira na área de TI, atuando em cargo de executivo e liderança em empresas de segmento da indústria, de varejo, TI, telecom, energia, utilities, mineração, petróleo. O Christian atuou em diversos projetos internacionais, liderando equipes em Israel, Estados Unidos, Argentina, Emirados Árabes, Inglaterra, Holanda e Índia, né? Christian, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui nessa tarde. Muito obrigado. Estamos aqui na outra ponta. Muito obrigado. Estamos na outra ponta aqui, Diogo Rizzi, que é um gestor de compras de bens e serviços, administrador especializado em estratégia de compras e liderança e gestão de pessoas. Tem 10 anos de experiência em compras e vendas e desenvolvimento de negócios na indústria da tecnologia, varejo, engenharia industrial e moda. Quer dizer, estamos absolutamente cobertos. Diogo, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, para que a gente consiga debater um pouco aqui com os nossos convidados acerca desse tema tão relevante para muitas organizações. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Bom, dando sequência, o que nos motivou, né? Na verdade, nós temos aqui, se nós analisarmos friamente, nós temos aqui dois lados da mesa, né? Nós temos pessoas que compram, pessoas que vendem serviços, e no caso do Christian aqui, uma curiosidade especial, né? Teve dos dois lados em diversas situações, o que traz uma experiência muito rica para esse tema de contratação de BPO que nós estamos trazendo aqui nesta tarde. Bom, diante disso, o pano de fundo, né, é assim, nós temos percebido um aumento muito grande das demandas de BPO, principalmente em questões preventivas, em questões mais proativas. Eu vejo que a gente tem mudado um pouco o mindset dos executivos, olhando para essa questão do BPO como um apoio dentro dos seus negócios, como um apoio para que eles consigam colocar foco e energia no negócio deles, né, nas estratégias, no negócio deles. A prova disso que hoje aproximadamente 15% das empresas brasileiras adotam esse modelo de contratação dos serviços de BPO, evidentemente em diversas áreas, em diversos segmentos, em diversas práticas de mercado aí. Dentro disso, o departamento de compras é uma das engrenagens essenciais
dentro das organizações, sendo responsável por manter o funcionamento e evitar a ocorrência de deficiências, como demora nas entregas, produção ineficiente, produtos e serviços de baixa qualidade, né, além de clientes insatisfeitos, que é o mais caro do processo como um todo. Né? Então, eles, na verdade, são os guardiões das contratações acertadas que atendem às expectativas dos demandantes, dos departamentos demandantes dentro das organizações. Então, diante desse cenário, é que nós formamos esse trio aqui, né? Temos vocês como convidados muito especiais aqui, como feras nesse assunto, para nos ajudar a debater um pouco sobre esse tema tão importante e crescente dentro do nosso país, né? Importante e crescente, vale dizer isso porque a terceirização dos serviços, nada mais é do que o BPO, ele tem ganhado espaço em diversas frentes, em todos os segmentos do mercado, e com muito positivismo, porque ele não tira espaço de quem está contratando, muito pelo contrário, ele ajuda quem está contratando a se especializar, colocar foco e, consequentemente, trazer melhores resultados para a organização qual ele é designado a trabalhar. Por isso que vamos falar um pouquinho aqui hoje de o que é relevante para a contratação dos serviços de BPO. Esse é o nosso tema de hoje. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução para a primeira pergunta, que eu vou dirigir para o Diogo. Então, é assim, vamos imaginar da seguinte maneira. Considerando que a necessidade cada vez maior das empresas aumentarem a sua produtividade, reduzirem seus custos e buscar maior lucratividade de forma enxuta, fez com que muitas dessas organizações passassem a direcionar o foco apenas para os seus negócios e buscarem por soluções e parcerias que os ajudassem a dar celeridade na melhoria dos seus processos, sem perder qualidade e com ganho de eficiência. Dentro desse cenário, Diogo, a pergunta, na verdade, são 3 perguntas em uma. Eu quero que você fique bastante à vontade para digerir cada uma delas. E eu repito aqui, se você quiser, não tem nenhum problema. Mas, assim, diante desse cenário, eu pergunto a você, quais são os passos essenciais e estratégicos do profissional de compras ao avaliar o desenvolvimento de um novo parceiro de BPO? O que é mais avaliado na hora de contratar? E, por último, como minimizar os riscos na contratação de serviços de BPO com o olhar de compras? Como é que você pode nos ajudar a entender essa questão? Legal, Jefferson. Obrigado pelo convite. Passo com vocês e uma boa tarde a todos que estão aqui conosco. Sim, o processo ele é bem robusto, né? Eu peço o seu apoio à medida que for necessário para repetir relevantes, né? O processo ele é robusto, existe um desdobramento do que eu vou falar, mas de forma geral, qual que é a mensagem principal, né? A área de suprimentos, de compras, estratégia de compras, é contemporânea, né? Ela atua como um business partner, né? Ela atua entendendo as necessidades, as carências, os desafios que a empresa em si, né, a qual ele presta serviço, a qual ele atua, possui. Então, o ponto principal, antes de fazer a busca de um BPO, é realmente compreender a sua necessidade interna, né? O famoso colar ombro, né? Colar ombro com os stakeholders, identificar a causa raiz, se preparar muito bem para então ter algum tipo de contato externo, né? Após, enfim, esse entendimento, eu diria realmente que é mapear o mercado, entender quem são os players, quem que agrega valor, eles estão posicionados, o tamanho da sua demanda, né, para você poder compreender quem são potenciais provedores que vão te servir, se você precisa de um atendimento mais boutique, mais flexível, ou não, você precisa de alguém muito robusto, enfim, mapear o mercado versus o que você. E aí, então, partir para o que é natural, né, é comum no vocabulário de todos, numa negociação, a qualificação, e aí, então, poder fechar algum tipo de acordo, né? Mas acredito muito relevante que é esse trabalho interno, tá? Se você quiser, fica à vontade para desdobrar. Eu acho que respondi uma pergunta, duas, mas não respondi tudo.
Não, tá perfeito. Claro, você tem toda a razão, né? Se preparar para ir para o mercado é fundamental, né? Até para nivelar a expectativa com o seu demandante interno. Eu acho que você tem toda a razão na sua resposta. E tentando contribuir um pouquinho, eu diria que assim, né? Eu acho que entender o ferramental da empresa que está se propondo a vender, né? Se esse ferramental, de alguma maneira, ele fala com a necessidade da organização, né? Porque a entrega precisa ser feita, senão o processo começa tudo de novo, né? Então, acho que esse é um grande, eu acho que esse é um grande risco, né? Que seria como eu te perguntei aqui, como minimizar os riscos na contratação. Você já respondeu e eu complemento com essa questão, né? Acho que é legal entender, às vezes, Diogo e Christian, às vezes a organização que vai buscar a contratação do serviço, através do procurement, ele vai lá e diz o seguinte: puxa vida, tá, mas quem é que você tem no mercado? Para quem você já trabalha no meu segmento? Claro, é uma pergunta muito clássica, uma pergunta muito inteligente, inclusive, mas assim, isso não me tira tanto risco. Na verdade, assim, quem é que você tem como experiência, não como contratante, mas como cliente do meu contratante? Né? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Quando se fala de fazer um trabalho de BPO, seja ele qualquer que seja o nível, voltado para a linha de relacionamento, vamos exemplificar assim, falar de uma padaria, por exemplo. Para quem você tem exemplo, para quem você tem segmento, né, que você já trabalha nessa direção? Poxa, eu trabalho para uma Nestlé, que fornece uma padaria, mas também trabalho para uma Souza Cruz, que fornece uma padaria, também trabalho para uma Coca-Cola, que fornece uma padaria. Quer dizer, o produto final ali, né, é o cliente do contratante. Então, qual é o skill dentro disso? Isso pode trazer segurança no processo de contratação. Né? Bom, legal. Muito obrigado aí pela sua resposta. Muito bacana. Vou fazer o mesmo modelo, contextualizar aqui uma pergunta e essa vai para o Christian agora. Vou contextualizar um panorama e depois já entra a pergunta. Vamos lá. Quando um gestor decide contratar o serviço de BPO para o seu negócio, ele tem em mente um importante e imprescindível que a empresa contratada tenha ferramentas, sistemas, canais que o auxiliem a obter informações que deseja de forma rápida e assertiva. A tecnologia muito tem agregado valor ao BPO, pois tem permitido, dentre diversas facilidades, a visibilidade dos resultados e o mapeamento das ações que estão sendo feitas por um terceiro. E para que você se sinta seguro e em poder de analisar os dados e, evidentemente, utilizá-los estrategicamente. Basta simplesmente contratar e faça, né? O que você vai me dar de espelho para que eu melhore os meus processos internamente? Na verdade, é esse o plano de fundo aqui. Diante disso, eu te pergunto, Christian, na sua visão, o que o BPO tem agregado como diferencial para quem contrata essa solução que tem realmente gerado valor para os seus clientes? Né? Ou seja, o BPO tem agregado como efetivamente um diferencial dentro das organizações, na sua visão? Pessoal, boa tarde, Jefferson, Diogo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Bom, eu acho essa pergunta fantástica, tá? Eu acho que ela resume muito do que o BPO pode trazer para a estratégia das empresas, né? As vantagens, elas são inúmeras e depende muito, é claro, do negócio, mas dentre as experiências que eu já tive, eu gosto de pontuar três. A primeira seria a otimização financeira, tá? E eu gosto de usar esse termo porque não tem a ver especificamente com redução de custo. Muitas vezes você pode terceirizar um processo e aumentar o custo daquele processo, mas ter ganhos financeiros de outro lado. E eu acho legal até trazer um exemplo de algo que eu vivi. Numa empresa que eu trabalhava, nós tínhamos uma indústria e tínhamos um CD, centro de distribuição, em um estado distante aqui de São Paulo. Isso, na época, foi uma estratégia por uma série de questões, né, e se escolheu fazer isso. Mas isso começou, com o tempo, a gerar uma ineficiência muito grande para a gente, porque na medida que nós começamos a aumentar produção e aumentar também a utilização de partes e produtos importados, o que acontecia? Nós recebíamos os produtos e as partes lá em Santos, tínhamos que trazer para o CD longe de São Paulo, processar e depois voltar para São Paulo, que é onde estavam os nossos
maiores clientes, né? Então, isso gerava um problema. Só que seria um custo alto mover o CD e a gente ia acabar perdendo alguns incentivos, inclusive fiscais. Então surgiu a ideia e a gente trabalhou em um business plan para terceirizar isso, ou seja, usar isso como um serviço ao invés de um investimento. E o resumo da ópera, para não me alongar muito, é que nós, obviamente, aumentamos o custo desse processo, porque a gente contratou um serviço que não existia, mas o lucro em cima da melhoria, e eu falando isso financeiramente, foi algo em torno aí de 25 milhões ao ano. Então, é por isso que eu chamo isso de otimização financeira, né? Ou seja, você movimentou recursos dentro da empresa, usou um serviço e nós acabamos tendo aí um resultado muito bom. Mas o outro ponto é que você, muitas vezes, isso não é uma regra, né? Mas quando você tem um processo, se você for realizá-lo, muitas vezes você acaba implicando em CAPEX, né? Em ter que investir, porque compra de equipamento, ou nesse caso a gente teria que ou comprar um terreno e construir, enfim. E a gente, usando isso como um BPO, nós acabamos transformando um CAPEX em um OPEX, ou seja, o que seria um investimento altíssimo, a gente passou a usar como serviço, como custo fixo. Então tem vantagens contábeis em cima disso, e você acaba tendo uma visibilidade melhor dos seus custos, né? Ou seja, além de eu não empatar caixa, você se planeja e sabe que você, por mês, vai gastar aquele X. Então, financeiramente, em geral, é muito válido. Para nós foi um super negócio. Então, eu recomendo a avaliação de BPO em determinados casos com esse objetivo. O segundo ponto é a agilidade. Se a gente fosse, por exemplo, usando esse mesmo caso do CD, se a gente fosse construir um CD para operacionalizar, isso ia levar 1 ano, 2 anos, ou talvez até mais. Nós conseguimos implementar isso em 4 meses. Então, assim, foi um retorno financeiro rápido, ágil, e sem falar na questão financeira, nós tivemos também uma melhoria no atendimento do nosso cliente. Isso aí não tem preço, né? Porque antes, se a gente precisasse atender um cliente de emergência, a gente levava 3, 4 dias para fazer isso, porque o CD era longe. Com um CD local, em horas, às vezes a gente conseguia atender um cliente. Então, isso foi uma outra vantagem. E, por final, você simplifica processos complexos, podendo, dessa forma, focar no seu negócio. Então, o nosso negócio não era logística, não era. Então, para a gente implementar um processo de logística, seria altamente complexo, a gente teria que investir, a gente teria que treinar pessoal, e nós reduzimos isso ao mínimo, contratando uma empresa especializada nesse processo. Então, eu vejo esses 3 pontos aí como pelo menos dentro da experiência que eu tive, as grandes vantagens de utilização de processo em BPO. Legal, sensacional, Christian, sensacional. E outros fatores, né? Por exemplo, você não internalizar um custo a longo prazo. Nós aqui, como empresa prestadora de serviço na área de contact center, nós temos desenvolvido muitos simuladores, sabe? Para ajudar os nossos clientes, os nossos prospects a tomar a decisão acerca disso. E quando nós falamos de serviço de relacionamento em contact center, é muito fácil, a gente faz conta só por pessoas, né? Tem um analista que custa X, mas eu vou terceirizar, vai custar X mais 2X. Mas o que está por trás desse meio X a mais, desses 2X a mais, né? Quantidade de recursos envolvidos, inteligência, ferramental, que você como contratante não precisaria ter, né? Não precisa Com ter certeza. para botar foco no teu negócio. Então é muito interessante. Fazer conta junto, às vezes, faz muito sentido. Ajuda muito, né? Legal, obrigado, muito obrigado. Bom, dando sequência, agora revezando, né? A próxima pergunta vai para o Diogo e o mesmo modelo. Vamos fazer um pano de fundo aqui. O departamento de compras tem uma função indispensável para as organizações, né? Que pode até mesmo interferir na competitividade do mercado. Grande parte das vendas externas, assim como a obtenção de resultados satisfatórios, é consequência de boas compras. Sendo assim, é necessário adquirir serviços ao mais baixo custo, mas sempre satisfazendo as exigências de qualidade. Isso passa um pouco pelo que o Christian acabou de falar, né? Mas aí, Diogo, quando nós falamos de serviço, né,
nos dias de hoje, essa afirmação de buscar sempre o menor custo continua sendo uma verdade para os procurements? A sua visão, isso é uma máxima, isso é uma verdade? Todo mundo ainda trabalha no modelo antigo procurando o menor preço? Essa é uma pergunta. E a segunda é a seguinte, você pode elencar para quem está nos assistindo, para quem está conosco aqui nesse evento, o que considera como pontos favoráveis e não favoráveis na contratação de um parceiro, especialmente de BPO, vai complicar um pouquinho mais a sua vida. E qual a atenção principal para minimizar os riscos desse processo? Enfim, primeiro a questão do preço, né? ainda é o principal mote para a contratação, né? Depois os pontos favoráveis e não favoráveis para a contratação do serviço de BPO. E por fim, qual é o maior ponto de atenção de risco nesse processo? Fique à vontade. Certeza. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Também muito relevante, porque cada categoria é uma categoria dentro da área de estratégia de compras, né? A gente está falando de consultoria, é um tema sensível de ser analisado, né? E por quê? Eu não acredito, e aí respondendo a pergunta, é uma máxima a redução de custos, né? O menor custo possível, já foi, tá? Eu acho que no tradicional já foi, né? O principal KPI dentro de contratação de consultorias, mas hoje definitivamente não é, né? E o que seria de fato? Compreendo que é justamente a otimização, que é o complemento aqui do que o Christian trouxe. Ah, nós vamos reduzir, enfim, vamos trabalhar numa negociação, valor apresentado do consultor versus o valor. Não, na verdade, eu acho que tem que ser analisado o que você possui hoje de custos, se você tem custos, tá, que estão interferidos, né? Em que você está transformando o seu processo, gerando valor através do parceiro, né? E, por consequência, gera uma otimização de custos da empresa a qual você atua, e também impacta, vamos dizer assim, na meta da própria área de compra. Todo vendedor possui o seu principal aí, mote, né, de trabalho, que é maximizar negócios. Compras também, e da parte de enxugar, né? Então, eu diria que não é reduzir, não é trabalhar aquela uma conversa antiga, né? Eu diria muito tradicional, negociação direta ali, percentual, e sem compreender o seu fornecedor, o que você está contratando, mas sim otimizar. Em que você transforma, né? A área de compras. O que você está transformando? Qual que é o valor agregado através do parceiro que você traz para dentro do seu, né? De que forma você está impactando o seu stakeholder, né? E aí a gente tem um desdobramento muito grande, que eu não quero me alongar, mas, poxa, qual que é o nível de automação que esse parceiro BPO possui? O atendimento dele, de novo, é um atendimento flexível, ele realmente tem um atendimento ali de parceria, e logo no processo, nas fases do sourcing, você tem uma série de formas, de analisar isso. E a partir daí você começar a customizar ao que a sua empresa necessita. Que é o principal benefício, além de otimizar o, né? É toda a curva de aprendizado, né? A gente está num momento aí disruptivo, né? De um monte de incertezas. BPO, ao meu ver, nesse momento, ele é muito relevante, é muito positivo, né? Então, te traz uma condição de flexibilizar o seu negócio, dar foco no que é core, né? O que você tem que entregar de fato, possivelmente está sendo gargalo você desenhar de uma forma outsource, né? Então, é dessa forma que eu enxergo o principal benefício. Você dá vazão aos seus negócios de uma forma inteligente. Essa inteligência ela deve ser explorada no parceiro BPO. Ponto de risco, eu tenho feito, né? Eu vejo fóruns, eu vejo em seminários, ou até mesmo com a equipe, compartilhando ideias, né, com as pessoas que estão na mesma área, mesmo setor aquisitivo que eu, e comumente o processo ele chega bastante engessado, talvez inflexível, às vezes até com o fornecedor já determinado para que a área contrate, né? E o que eu recomendo é que essa área, né, tendo esse tipo
cenário, ela tente ir um pouco além, ela tente compreender de fato, né, de que forma que ela consegue trabalhar, de que forma que ela consegue transformar aquilo que ela está tocando. Não que o stakeholder, não que a área interna não tenha a competência, né, de já ter confeccionado e entregar somente para contratar na área de compras. Mas, na verdade, não é o core dela, já que nós estamos falando de core. A área de procurement, a inteligência dela é justamente isso, é explorar, através de uma metodologia, as variáveis em sua máxima para contratar um parceiro do. Então, o grande risco da empresa em si, não só né? Mas quem está contratando consultar de forma plena os envolvidos, de forma plena a área de procurement, e aceitar contribuições de uma forma flexível interna, né? E o risco principal, está muito atrelado a isso, é você não compreender como que o seu parceiro de fato trabalha, você não explorou de fato a inteligência dele na máxima, para aí sim trabalhar numa negociação. É aquele famoso modelo do escutar, né? Trazer à tona as perguntas relevantes, tal como a gente está fazendo aqui nesse evento, né? E escutar. Muito mais escutar quem está oferecendo a solução, que é uma coisa natural depois da negociação. Não precisa se empenhar tanto, maquinar algum cenário específico, né? Como muitas pessoas acreditam que a área de compras trabalha, mas você escutando, compreendendo o benchmark interno e você sendo essa ponte, é natural a estratégia de negociação surgir dentro do cenário na totalidade. Muito bom, muito bom. Christian, quer complementar alguma coisa? Eu acho que o Diogo colocou muito bem, eu faço, engrosso essa discussão. Eu acho que consultoria deixou de ser commodity há muito tempo. Então, nós, quando contratamos, quando buscamos uma empresa de consultoria, a gente vai, é claro, equilibrar isso com o custo, mas o foco principal é qualidade. A gente está colocando partes importantes do nosso processo na mão de uma empresa, então a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter a garantia de que aquele processo ele vai sair melhor do que se nós estivéssemos executando. Então, é isso que a gente busca e eu diria que esse é o principal objetivo que a área de procurement tem que buscar. É equilibrar isso num custo, é claro, que caiba no orçamento, mas foco em qualidade. Esse é o principal objetivo. Eu compartilho dessa opinião de vocês e confesso que essa pergunta aqui ela acabou sendo desenvolvida e veio para o nosso bate-papo aqui, até porque a gente tem que ter sempre o compromisso com a verdade daquilo que nós estamos falando aqui, né? É natural, muito natural que quando você tinha um contrato em andamento já há alguns anos, diretamente com o demandante, e aí a empresa mudou sua política, o contratante mudou sua política, e aí manda lá um aviso, olha, vamos renovar o contrato, mas agora quem vai tratar é a área de compras. Bom, aí já deu frio na barriga, já deu tremedeira, já deu tudo, né? E já sabe que a margem já está pequenininha, agora vem um cara de compras lá e vai me arrebentar. Então, até o nosso encontro aqui hoje, ele tem como alicerce a percepção dessa mudança de mindset dos dois lados. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu acho que é uma obrigação grande que a gente tem de dividir isso com mais parceiros, mais colegas de mercado que tem que ainda tem esse pensamento, né? Dos dois lados. Né? Olha, eu preciso tratar isso como preço, o outro lado fala, puxa, agora lascou, agora eu não consigo mais, perdi o cliente. Né? Então, quando a gente escuta do mercado, puxa, teu preço não é mais baixo, mas tem a melhor relação custo-benefício, tenho certeza que você vai me entregar um negócio diferente que vai agregar dentro da minha organização, pô, isso aí é uma coisa sensacional. Todos nós trabalhamos para fazer essa entrega, né, para o mercado como um todo. E eu convido a todos que estão nos assistindo, a todos que ainda assistirão esse nosso encontro, né, que procurem observar com mais carinho, com mais cautela, né, essa mudança toda, e que isso traga energia em forma de benefício para melhores resultados para os dois lados, para quem contrata e para quem é contratado. Legal, fiquei feliz com essas respostas aí, com essas colocações, eu acho que é por aí mesmo.
Bom, gente, seguindo aqui, porque o tempo vem comendo cada palavra nossa aqui, mas vamos lá. Seguindo aqui, o mesmo modelo, eu vou agora direcionar a pergunta aqui para o Christian, né? E, Christian, assim, a pandemia deu uma acelerada nas mudanças em nossa sociedade como um todo, no mundo todo, né? Em todos os aspectos nós estamos vendo mudanças aí. No Brasil, apesar de falar em recuperação da economia, já existe aí uma retomada, né? Ainda nós temos muitas incertezas para 2021, talvez 2022. Estamos vivendo aí, nesse exato momento, aí, nos noticiários todos, falando sobre uma retomada dos casos e UTIs lotadas, né, tudo mais. E com essas incertezas todas, que pode afetar que pode, evidentemente, afetar a cada um de nós, como cidadãos e como profissionais em geral, né? Dentro desse cenário de Covid e de mudança, de expectativa, né, e de incerteza, que envolve uma acelerada inclusão digital e tecnológica, como é que você, como profissional experiente dos dois lados da mesa por algumas situações, como é que você pode definir o perfil ideal do procurement em detrimento ao que era praticado anteriormente? Como é que você faria essa comparação, mudança de comportamento, mudança de mindset, mudança de ferramental? Como é que você poderia trazer isso com o olhar de BPO, evidentemente, né? Uhum. Bom, eu acho que uma certeza que a gente pode ter nesse mar de incertezas que surgiram esse ano é que a nossa vida vai mudar. Ela já mudou e dificilmente vai voltar ao que era antes. Então, isso que a gente está vivenciando de, digamos assim, vida remota, trabalho remoto, isso aí vai ser cada vez mais comum. E isso eu falo, não é de achismo, não. Eu tenho aí diversos amigos executivos que discutem, a gente no bate-papo acaba discutindo um pouco sobre isso, né? E muitas empresas estão já tomando isso como sendo estratégia, ou seja, em alguns casos, algumas áreas totalmente, outras em esquema de rodízio, mas eu diria que a maioria das empresas vai adotar o trabalho remoto como parte da sua estratégia. E isso, os motivos para isso são simples, né? Primeiro, as empresas perceberam que isso é mais barato, e assim, a gente podia falar horas aqui sobre isso, mas eu vou citar um caso de um amigo meu, que um amigo meu comentou comigo. Ele falou o seguinte, que a empresa acabou olhando para essa história da pandemia, vendo onde é que pode melhorar, porque acabou tendo alguns impactos em venda, mas olharam e com essa história do trabalho remoto, eles simplesmente conseguiram abdicar de dois andares em um prédio caro, num ponto caríssimo aqui em São Paulo, que é ali no Rocha Verá, quem é de São Paulo conhece. Com isso, eles conseguiram comprar, com aluguel de 2 meses, eles conseguiram comprar laptops para o time inteiro e estabelecer a rotina remota dessa turma. Então, e aí o detalhe, né? A produtividade dos times se manteve a mesma e em alguns casos até melhorou. Porque é aquela história, né? Você não pega trânsito, você está em casa, você acaba estendendo um pouquinho mais, está mais tranquilo, começa a trabalhar numa boa, sem aquele estresse do dia a dia do trânsito para chegar no trabalho. Então, as empresas começaram a perceber que trabalho remoto é muito proveitoso. É claro, existe uma mudança de paradigmas aí, você tem que pensar bem algumas coisas. A gente aqui no Brasil, e aí eu vou fazer um parêntese, e eu vou falar o nome da empresa porque é algo positivo. Eu trabalhei na IBM há 14 anos, em 2006, e naquela época eu trabalhava com um time global, né? A gente tinha alguns projetos lá fora. Naquela época já existia uma cultura sólida e enraizada de home office. Era opcional, você podia ir para o escritório, sei lá, ficar uma semana no escritório, uma semana em casa, 2 dias no escritório, 3 dias em casa, enfim. E ninguém ficava no teu pé te cobrando. Agora, é claro, você tem que ter aquela cultura de saber o que você tem que fazer, se planejar, e a empresa tem que ter formas também de mensurar se o trabalho está sendo bem feito. Então, eu diria que são esses ajustes que vão precisar ser feitos. A gente aqui no Brasil tem alguns problemas, não diria problemas, né, mas dificuldades em legislação. Então, a CLT ela tem que ser adequada também a isso, né? As empresas têm que se adequar.
mas eu vejo isso como futuro. E as áreas, e as empresas, e a área de procurement também, né, junto, vão ter que se adequar a isso, a essa nova verdade, a esse novo normal. Mas o ponto principal é que cada vez mais a gente vai estar buscando melhorias de processos, automação. Então, as empresas que tiverem já bem adequadas e prontas para atender essa demanda vão estar na frente e vão conseguir abocanhar um mercado novo aí, sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Isso, evidentemente, que essa mudança toda de conceito, de canal, né, abre aí, aumenta um pouquinho o checklist da área de procurement, né? E esse é um outro entendimento que tem que ter, né? A contratação, por exemplo, a contratação de um serviço de BPO olhando para o mundo de contact center, né? O profissional, ele tem condições de trabalhar remotamente, né? Na região que ele mora, tem lá uma boa internet, tem um ambiente preparado para isso, tem idoso em casa, tem criança, o sistema que ele vai manusear é seguro para esse tipo de coisa. Enfim, aumenta consideravelmente o checklist, mas é positiva, né? Isso eu concordo realmente com você, Cristian. Isso traz aí, acho que todas as experiências que nós vimos até hoje aqui na empresa e também em vários e vários parceiros, né? É que isso tem sido absolutamente positivo. Tem sido absolutamente positivo. Que é bom, né? Porque traz novos horizontes, novas formas de nós tratarmos um momento que não é um momento isolado, estamos todos no mesmo momento, nós estamos todos vivendo a mesma coisa. Né? Bacana. Com certeza. Diogo, quer complementar alguma ideia acerca disso? Eu complementaria. O Cristiano comentou muito bem, né? Muito bem colocado, a questão do cenário. Por se eu estiver errado, você comentou também a questão do perfil, né? As competências da área de procurement também. Não, não cheguei a entrar. Eu diria sim, que são No desafios, caso, né? o Jefferson. Sim. Sim. Fica à vontade, Cris. Não, tranquilo, eu só iria colocar que são desafios, né, que a área de procurement vai ter aí que foram trazidos por esse cenário novo, né, sem dúvida. Tá. E aí a questão do perfil, que eu gostaria de complementar, as competências, né? Acho que o produto principal da área de procurement é realmente a negociação, né? A habilidade de negociar, e muitas vezes, à tona aí dos pontos que eu acabei trazendo aqui as questões, a negociação, ela é muito interna, né? Para então externar uma negociação. Então, dado o produto principal de compras, que é a negociação, eu vejo que existe um certo limite, né, nesse momento digital, virtual, que é não estar pessoalmente. Somente você tem uma série de fatores que você consegue abranger na sua análise, né, também utilizar os artifícios, né, pessoalmente falando. Então, o digital que eu recomendo que a área de compras faça é explorar, né? Qual que é a questão de explorar depois de um momento pessoal? É realmente ter vídeo, né? Então, se você está tendo uma negociação de decisão, é muito importante ter o vídeo ao invés de só ficar ao telefone, ou talvez uma conversa de voz sem vídeo. Mais limitante ainda é uma conversa, talvez, por e-mail, né? Você não consegue. A cada limitação que tem, mais limitado você está na negociação. O skill principal é isso, utilizar todos os artifícios que você tem, porque realmente é disruptivo o momento, é incerteza, né, que a gente tem aí à nossa frente, e explorar, principalmente, eu diria, as opções. Que opção que você tem? Como que você desdobra a solução? Ao invés de focar, talvez, no desafio, quais são as opções que você consegue empoderar, né, a empresa que você para ter alguma relevância, né? Para, enfim, entregar o que é necessário. A, a visão global, muitas vezes, tem uma visão mais global, máxima que abranger, de novo, não limitadora, né? Dado que o momento requer isso.
Enfim, as incertezas são grandes. Quanto mais você foca em opções, né, qualidade, melhor para quem está sentado na cadeira. Sim, sem dúvida. De alguma maneira, vocês acabaram respondendo a próxima pergunta que eu faria aqui para ambos. Né? De alguma maneira, vocês responderam essa pergunta sem saber que eu ia perguntar. Né? E a pergunta é o seguinte, né? Qual é o melhor modelo de profissional procurement que as empresas devem prezar para não errar nos tempos atuais em suas negociações? Então, veja que o comentário de vocês se encaixou, né, de alguma forma nessa questão. Eu complementaria dizendo o seguinte: do outro lado da mesa, como fornecedor de serviços para diversas companhias de diversos portes, diversos segmentos, eu vejo que o perfil do profissional de procurement que se interessa efetivamente pelo negócio e que quer se cercar, que está fazendo uma boa escolha, uma boa análise, e traz segurança para quem está sendo analisado. Eu não acredito em nenhum tipo de negócio de sucesso sem credibilidade. Eu acho que isso passa por qualquer linha de relacionamento. Então, quando a gente entende vou citar alguns exemplos vivos aqui para vocês. Né? Recentemente participei de um processo onde o profissional me fez uma pergunta, um questionamento completamente diferente. Eu quero entender o perfil dos seus colaboradores. Quanto tempo eles têm de casa? Ele já veio pronto de mercado ou você formou dentro de casa? Qual é a formação acadêmica desses profissionais? Isso, evidentemente, dentro de uma explosão de dados, né, que traz ali como produto final a qualidade das pessoas que estão trabalhando dentro da organização, ou não. Né? Agora, dentro de um modelo tradicional de contratação, é muito simples. Olha, eu contrato isso aqui, você tem que me entregar, acabou. Não, mas eu quero entender como é que você vai me entregar isso. Eu quero entender se efetivamente não se trata de uma exigência contratual no contrato aí, mas se trata de uma investigação absolutamente saudável e boa para os dois lados. Né? Então, passar por isso, entre outras questões complementares, essas que eu poderia citar mais algumas aqui, extremamente saudável. Se faz com prazer. E, evidentemente, trazendo para a mesa as pessoas responsáveis por cada área, para que isso dê ainda mais credibilidade para quem está fazendo a pergunta, para quem está questionando, para quem está buscando saber mais sobre o seu negócio, com a intenção de te contratar. Não tem nada mais interessante, mais saboroso do que participar de um processo assim, né? Isso é muito legal, muito bacana. Eu apenas complemento aqui a resposta que vocês deram antecipadamente para essa pergunta. Bom, gente, assim, como eu falei para vocês, o tempo passa muito rápido, né? E já estou recebendo aqui o sinal de que o nosso tempo está finalizando, está acabando, mas eu, mesmo estourando um pouquinho do tempo, eu queria pedir para vocês, individualmente, a consideração final de vocês acerca do assunto, né, e um pouquinho do que foi debatido aqui. Sei que é um tema que dá vontade da gente ficar falando muito tempo, contando exemplos e casos, né, mas o modelo desses webinars são curtos mesmo. Eu acho que a gente está cumprindo um combinado aqui. Por essa razão, peço para a gente ir já encaminhando para a linha de fechamento. Queria muito que vocês dessem o seu recado final para todas as pessoas que estão conosco e que vivem esse universo tanto de contratantes quanto de contratados. Fiquem à vontade, por favor. Christian, por favor. Bom, eu vejo o BPO como sendo uma tendência aí cada vez mais constante nas empresas, né? Principalmente nas grandes, né? Que estão cada vez se especializando mais nos seus negócios. Então, existe aí um campo absurdamente grande para oportunidades de implementação de BPO dessas empresas, e principalmente em processos automatizados, né? Que tem sido aí uma das grandes novidades, digamos assim, dos últimos anos.
E eu tenho certeza que a empresa que optar por essa opção, por optar pela solução baseada em BPO e fizer isso de uma forma estratégica, bem pensada e contratando bons fornecedores, não tem como não dar certo. As experiências que eu tive foram muito positivas, benéficas e com resultados, inclusive, financeiros muito favoráveis. Então, eu recomendo. Agora, é claro, muito cuidado com qual empresa, muito cuidado com preços. Muitas vezes o barato acaba sendo caro no final. Então, tem que ter métricas, tem que primeiro conhecer. Isso é uma dificuldade que eu tive em alguns casos, né? O cliente, aí eu estou falando de fornecedor de serviço, o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer, ou às vezes ele acha que sabe. E então, assim, ter um bom fornecedor ajuda em situações assim, em que existem lá partes nebulosas do processo. Tendo um fornecedor capacitado, né, com experiência, ele vai saber desmembrar aquilo ali e às vezes até sugerir soluções um pouco diferentes do que aquelas que o cliente estava imaginando no início. Então, o cuidado e é a recomendação. É muito válido, pode dar grandes resultados, mas a peça-chave é quem vai estar fornecendo o serviço. Então, é o cuidado que eu recomendo aí para quem estiver buscando uma solução baseada em BPO. Obrigado, Christian. Legal. Minha opinião é similar, quase que igual. É necessário mesmo esse cuidado com a questão de quem está prestando o serviço. A empresa em si que está precisando ou que pensa, né, em fazer isso, acredite no seu negócio, seja a empresa pequena, a média ou a grande, acredite no seu negócio, acredite nas possibilidades. De novo, o momento que a gente está vivendo, que é incerto, né, a questão novo normal, acaba trazendo à tona a necessidade de soltar um pouco, né, de se permitir, eu diria, não ficar segurando muitas vezes uma oportunidade. Explora a oportunidade, olha para o seu negócio, foca no core, né, nesse momento delicado. E à medida que você compreende que é necessário, permita-se. Conheça uma empresa BPO, conheça um parceiro, e de que forma que ele agrega valor para você. E a pessoa que está na parte aquisitiva, na área de procurement, de source, hoje nós temos diversas aí denominações para a área de estratégia de compra, saia também da questão do limitador, tente, né, de forma, usando as suas habilidades, que é a negociação, de forma amigável, de forma a contribuir, a gerar valor interno, né, por consequência no mercado. Se você recebe uma demanda, aquele escopo está realmente mais engessado, permita-se, faz análise, aplica as metodologias que você conhece, ou as que já estão disponíveis no mercado. Existe um mar de opções. A categoria de consulting, ela é muito querida, ela é muito prazerosa de trabalhar no ambiente de compras. E o profissional ele só tende a ganhar e, por consequência, a empresa que ele, contribuição que ele está focado em entregar também. Então, acho que só há ganhos. E o mínimo é conhecer. Ótimo, sensacional. Obrigado, Diogo. Bom, eu também deixando aqui as minhas considerações finais, eu acho que assim, para quem está contratando, eu diria que além de tudo isso que foi falado aqui, e além das políticas e das particularidades de cada organização, nas especificidades de contratações, diversos segmentos, diversos tipos de serviço, eu acrescentaria um itemzinho a mais. Eu diria o seguinte: como você faz esse serviço que você está pretendendo vender para mim? Me mostra como você faz esse trabalho. Porque isso pode fazer toda a diferença entre uma entrega parcial ou uma entrega estruturada de, no mínimo, longo prazo. Isso acho que é uma questão, na minha visão, muito importante. Que tem muita gente que eu faço, no portfólio, eu entrego, eu tenho, mas na hora que começa o jogo, não consegue entregar.
Então, como você faz? Acho que é uma questão bastante interessante que eu, se estivesse nessa cadeira, eu usaria essa prerrogativa como uma demonstração de credibilidade para formatar o negócio. E agora, né, a consideração final, por outro lado da mesa, que é para aquele que está sendo investigado para ser contratado, eu diria assim, desarme-se, né? Desarme-se, acredite no modelo atualizado, no modelo bacana, no modelo de relacionamento, onde a investigação, o trabalho de pesquisa, ele busca entender efetivamente o melhor parceiro para aquela demanda, não simplesmente preço. Acho que a gente tem que trabalhar muito mais por valor que preço. Então, esse é o recado que eu diria, né? Desarmar, quebrar os paradigmas e ir para cima. E para fechar, como eu tenho sempre falado nas minhas apresentações, nas minhas andanças por aí, acredite. Acredite em você, acredite no seu país, nos seus parceiros, sobretudo na sua família, acredite em Deus e siga em frente, porque não tem mal que dure para sempre, vamos atravessar essa ponte juntos aí e sair melhor do outro lado. Com muito aprendizado e muito sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Christian, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua participação. Diogo, você, de alguma forma, foi um despertar aqui para esse bate-papo, em todas as conversas que tivemos aí durante meses e meses. Super